Então, nessa ação penal 508-3401, depoimento do senhor Alberto Elísio Vilaça Gomes. Senhor Alberto, o senhor está sendo acusado de um crime pelo Ministério Público Federal. Nessa condição de acusado, pela nossa lei, o senhor tem direito de permanecer em silêncio. Se o senhor fizer uso desse direito, pela nossa lei, isso não lhe traz prejuízo. Mas essa é a oportunidade também que o senhor tem de falar no processo. Tudo que o senhor falar vai ser considerado para o julgamento. O senhor prefere falar ou o senhor prefere ficar em silêncio? Dentro do que nós estamos sendo aí acusados, estaremos falando. Certo. Eu peço o senhor puxar o microfone um pouco mais próximo também, que a audiência é gravada. Senhor Alberto, o senhor pode me esclarecer a sua posição na Mendes Júnior? Quando que o senhor assumiu o cargo de diretor de óleo e gás? Eu assumi o cargo de diretor de óleo e gás em 2008. Antes, qual era a sua função? Eu entrei na Mendes Júnior em 82. Eu comecei como engenheiro de custo e controle por 4 anos. Depois, por mais 4 anos, eu fui engenheiro-chefe de obra na própria siderúrgica Mendes Júnior, até nos anos de 1990. De 90 a 2000, eu virei gerente de contratos e passei durante essa década 8 anos em Salvador, gerenciando obras de siderurgia, mineração e petroquímica e tudo mais. Voltei a Belo Horizonte no ano de 2000, também como gerente de contratos, aí olhando também siderurgia e mineração aqui em Minas Gerais e obras também de Petrobras. E me tornei diretor, fui nomeado diretor em 2008, ligado ao presidente Murilo Mendes. Até quando que o senhor permaneceu nessa função, diretor? Até no dia que eu saí da empresa, foi 30 de março de 2011. O senhor não teve mais ligação com a Mendes Júnior a partir de então? Não. Inclusive, eu acertei a minha saída com o presidente no final de 2010. Nesse período que o senhor respondia como diretor de óleo e gás, o senhor estava subordinado a quem dentro da empresa? Ao doutor Murilo Mendes. Ao senhor Ângelo Mendes? Não, o Ângelo Mendes era vice-presidente, como era também o Sérgio Mendes. E o senhor estava subordinado a eles? Eu estava nesse período de diretor, eu estava subordinado ao presidente Jesus Murilo Vale Mendes. O senhor prestava contas das suas atividades a quem? A ele, ao presidente. Aos outros dois não? Ângelo Mendes e Sérgio Mendes? Não, os outros dois eles faziam parte da diretoria como um todo, mas a minha ligação profissional diretamente no esquema era com o doutor Murilo. Ele sendo vice-presidente, o senhor não tinha subordinação a eles? Não. Não? Tinha subordinação ao diretor, ao presidente Murilo Mendes. E o senhor cuidava de todas as contratações com a Petrobras? Eu era o executante das contratações, né? Licitações também? Não, licitação, a empresa recebia a licitação, ela tem um órgão de engenharia delas de orçamentação, fazia toda a composição de custos, apresentava a proposta, em sendo vencedora, eu estava então dentro daquela linha das áreas industrial, como falar, tinha área de montagem eletromecânica, estaria sendo ligada algumas a mim, e essas então seriam sob minha responsabilidade da gestão do negócio contratado. O Ministério Público faz uma referência na acusação, o senhor deve ter visto, que existiria um grupo de empreiteiras, uma espécie de cartel que fixaria o resultado das licitações junto à Petrobras. O que o senhor tem a dizer a esse respeito? Desconheço essa organização. Não sei se o senhor chegou a ver alguns documentos que foram apreendidos da Engeviques e também entregues pelo senhor, pelo representante da CETAL, Augusto Mendonça, com tabelas, em qual constam apontamentos da Mendes Júnior. Sim, quando eu, tendo acesso à documentação, eu vi a documentação lá. Não acontecia isso? Eu não tinha conhecimento daquilo. O senhor nunca participou de reunião com diversas empreiteiras para fixação de resultado de licitação? Não. Indicar preferências? Não. Entre elas? Não. Reuniões que eu fiz com concorrentes foram para organizar a questão de consórcios quando ele tinha que entrar em alguma concorrência. Esses consórcios que são mencionados na denúncia do consórcio Interpar, o consórcio CMMS, o senhor participou da negociação? Qual negociação? De formação do consórcio? Sim. Na hora que a gente estava lá fazendo, tinha que sentar com as pessoas representantes do consórcio para juntar, senão ele não teria como fazer. E esses consórcios, eles foram formados com representantes dessas empreiteiras, ou isso foi também objeto de alguma reunião maior? Não. Esse consórcio, como os outros também que a gente faz, a gente procura associar os pontos positivos que cada uma empresa tem para poder agregar e ser mais competitivo no processo.
O Ministério Público apresenta aqui também uma acusação no sentido de que todos esses contratos da Petrobras haviam percentual de propina à diretoria de abastecimento e outro percentual de propina à diretoria de serviços. O que o senhor tem a dizer a esse respeito? Eu nunca, na minha vida, ofereci vantagem devida ou propina a qualquer um dos profissionais com quem eu trabalhei. Nunca recebeu solicitações? Não. O senhor Alberto Chef, o senhor conhece? Não. O senhor Paulo Costa? Sim. Tive com ele reuniões técnicas, porque como eu era responsável técnico pelas obras. Para mim é um fator que tem que se colocar. Toda hora que a obra não estava decorrendo a contento, a gente era chamado para poder explicar o porquê. O senhor conheceu o ex-deputado José Janene? Não, nunca estive com ele. São essas as questões que o juízo teria a colocar. Eu passo ao Ministério Público. Contratos, o senhor conhece a empresa GFD? Não. Não. Empresa Rigidez? Não. Rigidez, não conhece. O senhor Augusto de Mendonça Neto, o senhor conhece? Sei quem é. Sabe quem é. E os representantes da CETAL, Marcos Betti, Maurício Godoy. Maurício Godoy, também sei quem são. Eles revelaram que haveria reuniões nas quais as empreiteiras, um grupo de empreiteiras contratadas pela Petrobras, estabeleceriam preferências nas obras da estatal. O que o senhor tem a dizer sobre isso? Já falei, eu desconheço essas reuniões. Você conhece? No âmbito da obra dos dois consórcios, né, Interpar e CMMS, o senhor tem conhecimento de que tenham sido subcontratados as empresas do grupo da CETAL? Olha, eu ficava em Belo Horizonte. Nas contratações eu não via a obra. Eu não sei quais. A partir agora, quando na denúncia apareceu contratos aí, que eu tomei conhecimento que algumas delas fossem do grupo da CETAL, mas não tinha conhecimento disso. Sobre pagamentos de... Efetivamente, a CETAL Engenharia, que é a CETAL CETEC, né? Ela é a CETAL que tinha conhecimento. Sobre pagamentos de vantagens para a diretoria de serviço, o senhor... Já falei. Não tem conhecimento também. Sem mais perguntas. O assistente de acusação tem perguntas? Os demais defensores têm perguntas? O defensor do próprio acusado tem Sim. questões? O senhor conhece ou teve algum contato com os denunciados nesse processo? Valdomiro de Oliveira, Não, Carlos Alberto Pereira da Costa, não, João Procópio Junqueira Pacheco de Almeida Prado, não, Enivaldo Quadrado, não, Antônio Carlos Fioravante Brasil Pierustini, não, Mário Lúcio de Oliveira, não, João de Teive Argolo, não, Sandra Rafael Guimarães. não, O senhor conhece o senhor Ricardo Ribeiro Pessoa? conheço. Qual a informação que pode dar da relação com ele? Eu fiz parte da ABM, né? Eu faço parte da ABM e por um certo período o Ricardo Pessoa foi presidente da ABM. Na ABM havia alguma reunião para definir ganhador de licitação junto à Petrobras? Não, nunca houve. A ABM ela é uma empresa que busca a produtividade e a competitividade das empresas para poder levá-las ao nível mundial. A denúncia diz que para que a Mendes fosse vitoriosa em licitações e contratos em 6 obras diferentes, teria havido pagamento de propina. Na fase de licitação e de contratação da obra da Replan, o senhor estava na Mendes Júnior? Eu estava na Mendes Júnior. Da obra da Repar, o senhor... Estava na Mendes Júnior. Da obra da Regap, Também estava na Mendes Júnior. do TABR, Barra do Riacho, Também estava na Mendes Júnior. TAIC. Também estava na Mendes Júnior. O senhor teve conhecimento de algum pagamento de propina ou pedido de propina para que esses contratos fossem fechados? Não, durante a minha gestão lá não houve. A denúncia aqui se refere a pagamentos feitos às empresas GFD e Rigidez.
Isto aconteceu a partir de julho de 2011. O senhor tinha algum conhecimento disso? Eu saí da empresa no dia 30 de março de 2011. O senhor conheceu Júlio Camargo? Não. No período que o senhor teve na Mendes Júnior, o senhor assinou contratos pela empresa, apenas contratos perante a própria Petrobras? Sim. Existia uma rotina na empresa que aqueles diretores que iriam tomar conta da obra, e eu era responsável técnico, assinaria o contrato através de uma procuração. Então o senhor só assinou o contrato representando a Mendes com Sim. a Petrobras? Sim, com a Petrobras. Agora, esses contratos GFD e Rigidez, o senhor já não estava na empresa? Não estava na empresa. Ressaltos dos contratos com a Petrobras foram feitos através de procuração, porque quem pode assinar somente são diretores estatutários. Em decorrência de uma medida cautelar deferida pela 13ª Vara, o senhor teve bloqueio em suas contas correntes. Eu queria que o senhor esclarecesse a origem dos recursos que estavam em suas contas que foram objeto de bloqueio. Isso. Todas elas estão comprovadas, eu já disponibilizei para vocês. São salários, eu tenho duas aposentadorias e um trabalho remunerado de CLT. Todos eles, pode pegar todo o meu histórico, verão que todos os rendimentos ali colocados estão declarados 100% do imposto de renda e oriundos do meu trabalho, nada mais do que isso. O senhor tem aposentadoria do INSS? Tem do INSS. E tem previdência privada também. Privada. E o restante é salário? É salário. Eu estou satisfeito. Tem alguma coisa que o senhor gostaria de dizer? Eu só faço ratifica a minha posição, que na minha vida profissional eu nunca ofereci vantagem devida a ninguém. Tá bom, senhor Alberto. Então eu declaro encerrado o depoimento do senhor Alberto Vilaça.